Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do nosso aulão de véspera para delegado de polícia no estado do Piauí. Nesse bloco, vamos enfrentar temas densos, temas críticos, temas importantes. Sem maiores delongas, a gente precisa caminhar para que não percamos tempo para que possamos ver o maior número de informações. Vamos falar sobre o trancamento do inquérito policial. Trancamento do inquérito policial ou encerramento anômalo seria a conclusão forçada de um inquérito policial instaurado de forma ilegal. Trancamento, ele desafia uma ilegalidade. Por quê? Seja por uma presença manifesta de atipicidade, por exemplo, o delegado de polícia instaurou um inquérito por um crime de furto de uso, sem ser o Código Penal Militar. Ficou claro ali que era um furto de uso, o fato é manifestamente atípico, esse inquérito deve ser trancado. Na sequência, manifesta uma causa extintiva de punibilidade. O indivíduo praticou um crime de estelionato, a vítima sabia quem era o indivíduo. O delegado de polícia instaurou um inquérito policial com o decurso do prazo já decadenciado, 6 meses a contar do conhecimento da autoria. E aí, na sequência, esse fato desafiaria o trancamento, o encerramento, bem como ausente o lastro mínimo de justa causa. Não há nenhum indício de autoria que foi aquele indivíduo, a autoridade policial deflagra uma investigação criminal em desfavor daquela pessoa. Então, percebam, o trancamento do inquérito policial seria uma hipótese de encerramento anômalo, um encerramento forçado, beirando a ilegalidade por essas hipóteses. Pode anotar aí. Os tribunais superiores só admitem o trancamento do inquérito policial quando for manifesto, ou seja, é uma situação excepcionalíssima. Então, muito cuidado, que a hipótese de trancamento são em casos excepcionalíssimos, isso de acordo com o Supremo e de acordo com o STJ. Vamos lá, da musculatura. Então, trancamento do inquérito policial é uma medida excepcional de natureza, característica de natureza jurisdicional. Por quê? Porque demandaria de uma decisão de um magistrado, com a finalidade de garantir, e impedir o perseguimento do inquérito ou da ação penal por ausência manifesta de justa causa, uma abusividade, uma ilegalidade, uma atipicidade evidente. O fundamento é para evitar um constrangimento ilegal. Como que ela se instrumentaliza, Tiago? Por intermédio de um habeas. É um habeas corpus, denominado habeas corpus trancativo. A gente vai ver habeas corpus aqui. Trancativo, controle de legalidade da investigação. Falei algumas vezes, tá? Beleza. Ele é instrumentalizado mediante habeas. Então, por exemplo, volta comigo aqui. Então, por exemplo, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial em favor de um determinado indivíduo despido, presente uma causa manifesta de extinção de punibilidade. O fato está decadente. Não se interrompe, não se suspende, não se prorroga. Guarda isso. A decadência não se suspende, não se prorroga, não se interrompe, diferente da prescrição. Mas o delegado de polícia deflagrou uma investigação criminal em desfavor de um determinado indivíduo. Qual é a medida adequada? O trancamento do inquérito policial. Como que instrumentaliza esse inquérito? Mediante o manejo de uma ordem de habeas. A defesa vai manejar um habeas, ou o próprio investigado maneja um habeas, o juiz das garantias, diga-se de passagem, vai apreciar esse habeas corpus. Por que você está falando isso? Pode ser que ele coloque na sua prova um PIC, procedimento investigatório criminal. O promotor de justiça deflagrou um PIC em desfavor de um desafeto, quando o caso estaria decadente. Qual é a medida e quem é o juiz competente para apreciar? A medida é um habeas corpus trancativo, encerramento anômalo, mas quem irá julgar? Exatamente, juiz das garantias? Não!
Porque no caso de apreciar um habeas corpus, tendo como autoridade coatora, nesse caso, o promotor de justiça, não será o juiz das garantias, porque quem aprecia o habeas, quando a autoridade coatora é um membro do Ministério Público, não é o juiz das garantias, é o TJ do local onde ele desempenha suas atribuições. Cuidado que isso é faixa preta. Bacana? Vamos caminhar. Então, as hipóteses pode ser determinado de ofício, a gente bem sabe, o próprio código nos traz essa possibilidade, o juiz verificando uma ilegalidade patente, determina o trancamento. Ou por uma provocação da defesa. Hipótese, manifesta. Sempre coloque a expressão manifesta, porque é uma situação excepcional. Uma manifesta extinção de punibilidade, aqui a perempção, a decadência, a prescrição, a morte do agente, tudo é causa extintiva de punibilidade. E bem como inexistência manifesta de provas mínimas de autoria e de materialidade. Como eu bem disse, é uma medida de caráter excepcional, tanto o Supremo quanto o STJ só admitem quando há uma ilegalidade evidente, uma ilegalidade patente, um constrangimento incontestável, beleza? Característica, não depende do membro do MP, tá? Depende de manifestação do membro do MP. Embora o MP também possua legitimidade, mas é uma hipótese rara, mas é possível. Uma medida de urgência e uma garantia fundamental. E ela pode ser concedida de ofício pelos tribunais superiores. Bacana? Diferença de trancamento para o arquivamento. O arquivamento é o encerramento natural das investigações quando faltar justa causa, faltar condição da ação, faltar pressuposto processual, tiver presente uma causa manifesta, lá do 397, uma causa manifesta de atipicidade, uma causa manifesta de excludente de ilicitude, uma causa manifesta de excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, porque a inimputabilidade desafiaria o quê, Tiago? Ação de prevenção penal. Ao final, ainda que aquele indivíduo seja inimputável, ele deve receber uma medida de segurança. E medida de segurança possui natureza jurídica de pena, de sanção. Então, naturalmente, para que ele possa receber essa medida de segurança, naturalmente é necessário observar o que? O devido processo legal. Deve-se oferecer a denúncia, deve-se, e ao final lá, ele receber uma medida de segurança, apresentando ali todo o laudo, apontando que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, uma causa manifesta de excludente de culpabilidade desafiaria o arquivamento, exceto a inimputabilidade, pelas razões ora aqui expostas. Bem como uma causa manifesta de excludente de extinção de punibilidade, eu acabei de falar. Então, a hipótese de arquivamento do inquérito policial, preste atenção, ela desafiaria a junção, a união do 395 conjugado com o artigo 397 do Código de Processo Penal. O fundamento para o arquivamento do inquérito policial não é o artigo 28. O artigo 28 traz a consequência e o controle do arquivamento do inquérito policial. Já falei algumas vezes, essa pergunta foi objeto da minha prova oral. Candidato, onde se encontra o fundamento do arquivamento do inquérito policial? Ele achando que eu ia falar o 28, mas eu tinha me preparado bem, excelência. Não há no Código de Processo Penal um fundamento explícito sobre o arquivamento, as razões que justifiquem o arquivamento do inquérito policial. Isso seria uma interpretação doutrinária e sistemática dos artigos 395 e 397. E nesse momento ele me interrompe e fala quais são. E aí eu falei tudo isso, pressuposto processual, condição da ação, ausência de justa causa, enfim. E aí falei do 397 também, a prova caminhou, e ele se sentiu satisfeito e a vida seguiu. Mas, voltando à nossa prova, porque esse é o nosso porto seguro, o arquivamento, ele desafiaria nas hipóteses legais de deflagração da investigação, você percebe? O inquérito tramitou no seu curso normal, mas a maioria dos casos de arquivamento do inquérito, elas desafiam considerando a ausência de lastro mínimo
Não é nem de materialidade, é de autoria. Por quê, Thiago? Porra, digamos que haja um encontro de cadáver. O cadáver com perfuração por PAF, projétil de arma de fogo. Alguém tem dúvida que isso é morte violenta? Morte violenta, suicídio, acidente e crime. Morte natural, fatores externos. Estranhos, melhor, internos. O cara tá doente, sofreu um ataque fulminante, tá com câncer, tá doente, tá com Alzheimer, eu não sei. Morte natural. Morte suspeita. Morte suspeita eu não posso afirmar de plano se é uma morte natural ou se é uma morte violenta. Então, nessas hipóteses, quando, por exemplo, encontrado um cadáver, posso afirmar que tem tiro, posso afirmar que é uma morte violenta. Na imagem, no local não tem imagem, não tem testemunha, foi um encontro de cadáver no local ermo. O delegado de polícia instaura um inquérito policial, não há dúvida que é uma morte violenta, e começam as investigações. 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Considerando que o inquérito policial não foi possível o avanço das investigações, carecendo de indício de autoria da prática delitiva, não há testemunha, etc, etc. Diversas diligências foram sentadas e essa autoridade policial não conseguiu chegar à autoria do fato. Sendo assim, sugiro a promoção de arquivamento do inquérito policial. É o relatório, comunique-se ao juiz e o membro do Ministério Público. Ponto. O promotor vai olhar, não há diligências pendentes, todas que foram possíveis foram exauridas, não há outra decisão senão do membro do MP exará um parecer opinando pela promoção de arquivamento, quando então comunica a vítima, comunica a autoridade policial, comunica ali os familiares para eventual recurso administrativo, recurso inominado, poder manejar, inclusive, pode anotar, o próprio investigado, caso haja, num caso concreto, possui direito ao recurso. Por quê? Porque, digamos que seja a decisão do membro do MP, no parecer, seja no sentido de lastro probatório mínimo, o lastro probatório mínimo desafiaria a coisa julgada formal, sendo perfeitamente possível o desarquivamento do inquérito policial quando sobrevenha notícia de prova nova pelo delegado de polícia. Se sobrevém notícia de prova nova, o delegado de polícia comunica ao membro do MP, o membro do MP desafia o arquivamento, encaminha para a delegacia e as investigações prosseguem. Mas vê se percebe. Digamos que nesse caso concreto, a promoção de arquivamento seja pela ausência de justa causa. Mas, na verdade, o caso já está prescrito. O indivíduo pode recorrer, o investigado pode, porque a prescrição desafiaria o quê? A coisa julgada material e não desafiando, não tendo mais condições de desarquivar aquele inquérito policial para dar seguimento à investigação criminal. Vê se percebe. E aí, então, encaminha os autos para o Conselho Superior, para o colégio de promotores, vai haver o controle interna corporis, o membro do MP dá um parecer, encaminha para o superior, o órgão ministerial, para fazer esse controle. Ok, a hipótese, o juiz analisa legalidade, teratologia, se mantém inerte e ali convola-se no arquivamento do inquérito policial. Não há mais uma manifestação judicial, mas o juiz tem que ter o controle desse arquivamento, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se consuma o arquivamento, Thiago, pelo amor de Deus, me ajuda, quando o juiz se mantém inerte. Não há ilegalidade e não há teratologia na decisão, ao menos no parecer do membro do Ministério Público, esse inquérito policial é arquivado. Então, vê se percebe. O arquivamento do inquérito se dá nas hipóteses de legalidade daquela investigação, diferente do trancamento, que é o encerramento prematuro daquelas investigações por alguma ilegalidade, que aqui já trouxemos. Então, vamos seguir. Quem propõe o arquivamento? O membro do Ministério Público. Quem maneja o trancamento pode ser tanto a defesa ou o juiz de ofício, ou até mesmo o próprio membro do Ministério Público, tá? Analisando, porque o Ministério Público, ele atua, além como titular da ação penal e realizando o controle externo da atividade policial, no controle difuso, tá? No controle difuso, ele pode verificar, peraí,
Porra, não tem justa causa nenhuma. Por que o delegado deflagrou uma investigação contra esse cara aqui? Não, pode trancar o inquérito policial. Então pode também o Ministério Público manejar o trancamento, tá? Quem decide sobre o arquivamento, juiz com base no pedido do MP, tá? Sendo que isso aqui é uma decisão administrativa, tá? Tribunal, quem tranca aqui é o TJ, é o próprio Poder Judiciário. Quem aprecia é o Poder Judiciário, é um juiz, tá? Por intermédio de uma HC. Pressuposto, ausência de justa causa, a atipicidade, aqui você viu, 395 combinado com 397, leitura obrigatória. E aqui o que desafiaria o trancamento é o constrangimento legal evidente. Antes da denúncia, antes ou após a denúncia. Difícil após a denúncia, né? A não ser que o membro do MP também esteja pairando na ilegalidade do delegado. Aí maneja-se um HC para o tribunal, aí o tribunal percebe. Por isso que pode ser também após a denúncia, tá bom? Aqui, o efeito do arquivamento, ele encerra o inquérito, mas ele pode ser reaberto se sobrevierem notícia de prova nova. Tudo bem? Bacana? E aqui, no trancamento, ele cessa definitivamente aquele inquérito, ao menos por aquelas razões, tá bom?